Hoje o Senhor tem uma mensagem poderosa para falar aos nossos corações. E nós vamos então meditar no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 12, que já está aqui na tela. Eclesiastes 4, a partir do 8, diz assim: Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo e é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Esse é o texto, que nós vamos meditar nessa noite juntos. O Espírito Santo certamente falará com você também, enquanto eu ministro essa palavra aos nossos corações. E Eclesiastes foi um livro muito importante, escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na sua época. Ele pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor concedeu. O Senhor fez ele o homem mais sábio. E ele então experimentou todos os prazeres dessa vida, das riquezas que ele tinha, do poder, da fama que ele tinha. E ele experimentou essas coisas pelo olhar da sabedoria, para registrar para nós aquilo que ele aprendeu no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, em alguns capítulos. E esse texto que nós lemos traz um princípio poderoso. Fala sobre um homem solitário, um homem que priorizou o trabalho, um homem que priorizou o esforço, um homem que não tinha com quem compartilhar as coisas da vida, as cargas da vida. E Salomão então observa esse homem e chega nessa conclusão poderosa, de que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Salomão então observa a solidão desse homem. E ele traz grandes ensinamentos, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse princípio poderoso, da interdependência, e o quanto o Senhor se agrada dos relacionamentos que nós vamos fazendo e valorizando ao longo das nossas vidas. Amém? Então, fique comigo que nós vamos refletir mais a fundo sobre isso e o Senhor vai curar os nossos corações nessa noite de qualquer coisa que possa estar nos prejudicando os nossos relacionamentos. Amém? Então, nesse texto que nós lemos, Salomão chega à conclusão de que é muito melhor ter companhia do que viver sozinho. A solidão já passou pelo seu coração? Você se sente sozinho hoje? Se você já passou por isso, se você se sente assim hoje, a solidão ela traz uma dor, uma angústia, sobre nós. E um peso. Então, esse é o peso que o Senhor não quer que você carregue. Esse é o peso que o Senhor não tem para nós. Porque o Senhor, ele ama a união. O Senhor valoriza, os relacionamentos, a comunhão. Então, o propósito de Deus não é que nós vivamos sozinhos. Não é que nós sejamos solitários nessa vida. Que vivamos ilhados uns dos outros. A pandemia, ela fez isso conosco. Muitas pessoas, ainda hoje, 5 anos depois dessa pandemia, ainda se mantêm isoladas e estão vivendo o efeito da solidão. Estão sofrendo,
mesmo que sem perceber, mas os relacionamentos eles foram destruídos, os relacionamentos eles foram afastados, porque houve um esfriamento. E o Senhor, ele quer que a gente retorne aos relacionamentos calorosos. Ele quer que a gente retorne à comunhão uns com os outros. Então, o propósito de Deus é que tenhamos comunhão, contato, abraço, união. Afinal, o Senhor é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele, nessa trindade, já nos ensina muito. Como então que nós, como criaturas do Senhor, filhos desse Deus, vamos viver sozinhos? Vamos falar certas coisas que ouvimos, repetir certas coisas que ouvimos no mundo e valorizar então essa vida egoísta, essa vida solitária? Não podemos, porque não é isso que o nosso Deus nos ensina. O Senhor preza pela união. Então, esse texto fala sobre o calor entre as pessoas, né? Sobre esse contato, olhos nos olhos, né? Sobre aquilo que nós aprendemos com o outro e aquilo que o outro muitas vezes aprende conosco. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Salmo 133, dos versículos 1 ao 3, é um salmo bem curtinho, fala sobre a união entre os irmãos. Fala sobre como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então nós chamamos de irmão aqueles que compartilham dessa fé em Deus. E o Senhor, então, ele deseja que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com aqueles que o Senhor coloca nos nossos caminhos. Então, nós somos abençoados quando nós nos aproximamos uns dos outros. Quando você se aproxima de alguém, quando você se interessa por alguém, quando você vai até alguém, há bênção nisso. Sempre que o Senhor traz alguém para a sua vida, aproxima alguém de você, né? E você pode, então, viver essa comunhão. Isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, é graça de Deus para as nossas vidas. Nós somos também curados quando nós compartilhamos, né, com essas pessoas. E quando nós ouvimos essas pessoas, a cura naquilo que nós falamos e naquilo que nós ouvimos, porque nós aprendemos, nós estamos aprendendo uns com os outros, aquilo que determinada pessoa vive, está vivendo, está passando, eu aprendo com ela. E aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou aprendendo, eu também posso levar para outra pessoa. E ela pode ser abençoada. Então, nós somos também resgatados do egoísmo quando nós oferecemos o nosso melhor. Você tem oferecido o seu melhor para as pessoas ao seu redor, independente de quem são essas pessoas, independente de qualquer coisa. Você tem oferecido o melhor que você pode a elas, mesmo sem ter nenhuma garantia de receber algo em troca. Muitas vezes nós fazemos algo pelas pessoas, mas visando receber algo em troca. Isso está dentro dos nossos corações, mas não é esse tipo de relacionamento que o Senhor tem para nós. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama independente do que somos, daquilo que oferecemos a Ele. Então o Senhor espera que o nosso amor também seja assim pelas pessoas, incondicional. Fazer, amar, se aproximar, porque nós obedecemos ao Senhor, porque nós compreendemos o amor do Senhor por nós. E nessa união entre os irmãos, e nessa união entre a família de Cristo, e essa união entre amigos, entre familiares, entre parentes, nós também somos restaurados quando nós permitimos que o Senhor revele esse amor dele através dos nossos relacionamentos.
Então, quando nós levamos algo bom a essas pessoas e quando nós recebemos algo bom dessas pessoas, o Senhor está demonstrando, na verdade, o amor que Ele tem por todos nós. O amor que Ele tem pela vida desse seu amigo, desse seu parente, desse seu familiar, e a mesma coisa para com você. Nós nos sentimos amados por Deus quando nós vivemos esse amor. E aí, sabendo disso, o inimigo ele tenta criar conflitos entre amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Não pense que o inimigo está observando os seus relacionamentos que dão fruto e está rindo, feliz da vida. Não. Ele tem ódio. Ele sente ódio por aquilo que você constrói com mais pessoas, com aquilo que você aprende com as pessoas, com aquilo que você faz em amor pelas pessoas. Então ele trabalha constantemente para destruir os relacionamentos, mas nós não percebemos. Muitas vezes nós somos inocentes e nós então vamos sendo manipulados pelo inimigo. Existe o mal. A palavra de Deus diz que Satanás ele está ao derredor e ele está trabalhando para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir tudo o que Deus tem para você. Então, ele trabalha todos os dias, em todos os nossos relacionamentos. Um por um, ele vai trabalhando para que nós, qual que é o objetivo? Para nos tornarmos solitários, para nos fazer viver cheios de mágoas e feridas no coração. Olhe para trás, olhe para o seu passado, quantas pessoas falaram algo para você, feriram o seu coração e você se afastou. E aí ali você perdeu com aquela pessoa a bênção de Deus naquele relacionamento para ser cheio do amor de Deus. Ali naquele relacionamento você não provou, você não experimentou mais da graça de Deus, do cuidado de Deus para com você e para com essa pessoa, por causa de algo que aconteceu e entrou no seu coração e entrou no coração dessa pessoa. Então o inimigo, na verdade, ele vai criando barreiras, ele vai criando muros, né, para que a gente perca essa manifestação da graça de Deus nos nossos relacionamentos. Então, quando ele consegue minar os nossos relacionamentos, ele começa a nos convencer de coisas contrárias àquilo que Deus tem para nós, aquilo que ele diz na palavra dele, na palavra de Deus. Então, Deus é amor e Cristo representa o perdão de Deus. É isso que nós aprendemos. É isso que o Senhor nos mostra constantemente através dos nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos, nós temos a oportunidade de perdoar, assim como nós fomos perdoados. Então, o inimigo, ele começa a criar situações para que essa fonte de graça que nós encontramos no Senhor, fonte de graça, fonte de amor, fonte de perdão, né? Essa água que Deus tem todos os dias para nós bebermos, para nós nos lavarmos, o inimigo ele trabalha para que exista um muro nessa fonte e nós não sejamos mais cheios disso. Então, o inimigo trabalha primeiro no coletivo, né? E primeiro no coletivo, ele vai encontrando espaços até chegar no individual. Quando você se sente só, quando você está vivendo um deserto, quando você está cansado, quando você está amargurado, quando você começa a falar que pessoa é difícil demais e que você prefere um cachorro, coisas assim vão entrando no seu coração e você se vê só, completamente só. E aí você não enxerga a graça de Deus mais, porque o inimigo, ele encontrou brechas através do coletivo, mas o foco dele é no individual. Ele quer te destruir, te matar, te roubar, roubar aquilo que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu e que vão trazer bênçãos para a sua vida e que você vai levar bênção para essas pessoas também. Então, o desejo de Satanás, não se esqueça disso,
é literalmente cortar essa fonte de água que o Senhor vai jorrando, né, e mostrando a sua graça sobre nós. Ele quer colocar essa barreira, esse muro, essa fortaleza, para que eu e você sejamos impedidos de receber mais dessa água que flui. Então, observe os seus relacionamentos a partir de hoje. Como estão os seus relacionamentos? Faça um check-up. Olhe para todos os seus relacionamentos e busque ter a sabedoria. Sabedoria para não olhar para o que te fizeram, não olhar para a carne, não olhar para o homem, mas para aquilo que está por trás, que é o inimigo, são as potestades, são os principados que querem te separar, te destruir, te devorar. Então, fique atento nos relacionamentos e se você identificar alguma coisa, peça ao Senhor constantemente através da oração. Ore pelos seus relacionamentos para que o Senhor restaure aqueles relacionamentos que foram quebrados, que foram destruídos, que estão estremecidos ainda. Porque nós devemos orar pelos relacionamentos, porque o Senhor valoriza. E se Ele valoriza, nós também precisamos valorizá-lo. E ore pedindo para que o Senhor quebre essas barreiras. Ore pelas essas barreiras. Não ore hoje, não ore amanhã e pare de orar. Siga orando. Ore para que essas barreiras sejam destruídas, essas fortalezas sejam destruídas. Porque o Senhor é aquele que repreende os principados e as potestades. O Senhor é aquele quem frustra os planos do inimigo. O Senhor é quem destrói as obras do mal na sua vida, na minha vida. Então, que a gente possa clamar ao Senhor, não se contente, não aceite, não olhe para as pessoas e pense que é isso mesmo. Não, o Senhor tem mais, o Senhor não tem afastamento, não tem solidão para as nossas vidas. O Senhor não tem esse peso para nós, Ele quer nos libertar. Então, o caminho que nós traçamos, ele se torna mais longo quando nós vamos sozinhos. Escolha, né? Você tem o poder de escolha, você tem o poder de decidir aquilo que você vai fazer no seu caminho. Então, quando nós fechamos o coração para as pessoas, nós andamos devagar. O inimigo consegue nos paralisar. Nós carregamos cargas pesadas que poderiam ser facilmente compartilhadas e divididas. Esse homem do livro de Eclesiastes que nós lemos, desse texto, ele estava trabalhando, e Salomão diz que ele nem se questionava por que ele trabalhava tanto. Ele estava carregando uma carga sobre ele, uma ocupação, uma distração sobre ele. E ele não tinha companhia, ele não teve tempo. Ele não tinha tempo para buscar relacionamentos. Então, o Senhor deseja nessa noite nos dizer que há esperança para nós. Mesmo quando nós olhamos para o nosso lado e não tem ninguém. Mesmo quando nós nos sentimos profundamente sozinhos e não há ninguém por nós. O Senhor pode levantar pessoas. O Senhor pode se aproximar pessoas de nós. O Senhor pode nos revelar pessoas ao nosso redor que precisam de nós, que estão precisando da nossa companhia, da nossa amizade. Então, ore. O primeiro passo é orar. O primeiro passo é falar com o Senhor, é clamar, é buscar. Se há alguma coisa no seu coração em relação a alguém, não aceite. Não aceite as raízes do inimigo, raízes de rejeição, de abandono, de culpa, de tristeza, de solidão. Seja curado. Enquanto eu falo aqui, eu ministro cura sobre as nossas vidas. Não sou eu quem diz, mas é a palavra de Deus. Se a bênção, quando os irmãos vivem em comunhão, vamos viver essa bênção. Vamos tomar posse dessa bênção de Deus. Amém? Então, nós escolhemos o caminho que nós vamos trilhar. Mesmo diante a dor, mesmo diante as desilusões, mesmo diante as decisões, se você, em todos os seus relacionamentos, você sofreu desilusões, eu quero te dizer que o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode trabalhar. O Senhor pode te mostrar aquilo que está por trás.
aquilo que está fazendo com que esses muros sejam levantados. Talvez sejam feridas do passado. Então o Senhor, ele está disposto a curar o nosso coração. Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Que em nome de Jesus Cristo, nosso coração queime por isso. Amém? Então, o que nós ouvimos do mundo, irmãos? E muitas vezes, quando nós temos desilusões, quando nós temos conflitos com as pessoas, nós começamos a acreditar. O mundo começa a falar, as pessoas começam a falar para nós e nós acreditamos. O mundo pode dizer que é melhor viver sozinho. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. É melhor nós nos protegermos das pessoas que nos ferem. É melhor nós termos um cachorro do que ter pessoas ao nosso lado. É melhor ter um cachorro do que ter filho. Filho dá muito trabalho. É melhor nós nos protegermos dos sofrimentos. É melhor nós cuidarmos de nós mesmos. Não é isso que nós ouvimos? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. É o que esse século tem falado. É a voz desse século. Quais são as mentiras que você tem acreditado? Quais são as mentiras de Satanás que você colocou dentro do seu coração e agora você pensa assim? Eu quero te dizer que o Senhor não pensa assim. O Senhor nos fez para sermos amigos uns dos outros, para sermos como Cristo. Então, nós precisamos ir na contramão do mundo. Precisamos pensar diferente. Se ouvimos alguém falando para nós que é melhor viver sozinho, que é melhor desistir do ser humano, que o ser humano não vale a pena, creia no Senhor. Os planos do Senhor não foram frustrados. Nada nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, se Ele tem propósito para as nossas vidas em sociedade, se Ele tem perdão para nos oferecer, para que ofereçamos às pessoas, isso é uma mentira. E você deve acreditar na palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Então nós escolhemos andar no deserto sozinhos, queimando os nossos pés na areia do deserto. Ou então nós escolhemos andar, caminhar sobre as águas frescas da graça, do amor e do perdão. Onde os seus passos estão hoje? Onde você tem colocado os seus pés hoje? Como você tem caminhado nesse ano, nesse mês, nessa semana? Talvez você está cansado da solidão. Talvez você está cansado, cansada das desilusões. Talvez os seus pés estão queimando nessa areia do deserto, da solidão. Mas o Senhor, Ele tem águas frescas para os seus pés. Você pode caminhar nessas águas frescas de graça, de amor e de perdão. Porque o Senhor te dá acesso a essas coisas, mas você precisa crer, você precisa vigiar as palavras da sua boca. Aquilo que você fala, você acredita, você coloca para dentro de você. Então não fale coisas contrárias à palavra de Deus. Não fale que o ser humano está perdido. O Senhor pode levantar pessoas maravilhosas para se relacionar com você. O Senhor pode te surpreender com amigos mais chegados do que irmão, amigos maravilhosos. O Senhor pode restaurar os seus relacionamentos dentro da sua família, os seus parentes, os seus familiares. Ele pode mudar tudo, Ele pode fazer tudo novo, mas muitas vezes isso parte de nós, orando, perdoando e indo ao encontro dessas pessoas. Amém? Então, a autossuficiência, ela não vem de Deus. Mas o princípio da interdependência, sim, agrada ao Senhor, né? Que pode ser resumido naquela frase: eu preciso de você e você precisa de mim. Você precisa de pessoas ao seu redor e essas pessoas precisam de você. Você tem algo para compartilhar, você tem algo para doar. Você pode servir pessoas, você pode amar pessoas, você pode consolar essas pessoas, você pode fazer aquilo que Jesus faria por elas e vice-versa. Você pode receber dessas pessoas porções de graça, em nome de Jesus. Então escolha as bênçãos do céu para a sua vida.
Escolha o perdão de Deus. Ofereça perdão a quem te feriu. Se você não consegue ainda, coloque isso diante de Deus. Amém? É possível sim perdoar. Não olhe para as falhas das pessoas. Sempre que você olhar para aquilo que te falaram, para aquilo que fizeram e doer, lembre-se daquilo que você fez para com o Senhor. Nós somos pecadores e mesmo assim Ele morreu por nós na cruz. Isso já é motivo suficiente para nós nos aproximarmos de quem nos feriu. Amém? Então, ofereça o seu melhor sorriso, ofereça o seu tempo, ofereça aquilo que você pode oferecer. Abrace, ore por essas pessoas, mesmo sem saber o que elas estão vivendo. E busque por oportunidades de se aproximar. Então, Salomão conclui essa união perfeita falando sobre um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. Isso é muito falado em casamentos, né? Um fio é o noivo, o outro fio é para a noiva e o terceiro fio é de Deus. Então, como que os nossos relacionamentos se mantêm de pé? Nossos relacionamentos não são quebrados. É com a presença de Deus. Quando você inicia uma amizade nova, quando você tem algum problema com algum parente, com algum familiar, com algum amigo seu, você deve buscar essa terceira dobra. Você deve buscar a presença de Deus. Desde o início do seu relacionamento com as pessoas, colocar o Senhor, submeter ao Senhor os seus relacionamentos e ser cheio do Espírito Santo, para que esses relacionamentos eles não sejam quebrados, não por causa de você ou por causa da outra pessoa, não porque essa pessoa não vai falhar com você jamais, mas por causa do cordão de 3 bordas, que não se rompe com facilidade. Então, nós precisamos do Senhor para construir relacionamentos saudáveis. Você tem colocado o Senhor diante dos seus relacionamentos? Você tem apresentado ao Senhor os seus relacionamentos? Você tem orado pelos seus amigos? Você tem dedicado, tempo para consagrar essas relações ao Senhor? O Senhor espera isso de nós. Nós precisamos nos submeter ao Senhor, a presença, a graça dele. Nós dependemos do Senhor para cuidar dos nossos relacionamentos. Nós não sabemos como cuidar muitas vezes das pessoas, mas quando nós dependemos do Senhor, ele nos levanta para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Porque o Senhor é quem cura, o Senhor é quem restaura, o Senhor valoriza os relacionamentos, o Senhor se importa. Diferente de Satanás que trabalha para destruí-lo. Então, nós vamos mais longe quando nós temos essa terceira borda, quando nós temos o Senhor cuidando dos nossos relacionamentos. Então, a partir de hoje, escolha um relacionamento por dia para você interceder. Fale com o Senhor a cada dia sobre alguém próximo de você. Apresente ao Senhor. Ore por suas amizades, ore por seus familiares, ore por seus parentes. Mesmo se você não tiver muito contato, fale com o Senhor e o Senhor fará. Confia no Senhor e o Senhor fará na sua vida. Então, irmãos, eu finalizo essa palavra com uma frase muito simples. É tempo de abraçar, é tempo de perdoar, é tempo de buscar, é tempo de amar. O Senhor, ele deseja que nós façamos isso nesse tempo. Nunca é tarde para nós deixarmos o orgulho de lado. Nunca é tarde para nós deixarmos o egoísmo de lado. Nunca é tarde para nós deixarmos as feridas do passado lá no passado. Caminhemos em frente. Coloquemos os pés aonde o Senhor deseja, que são nas águas frescas da graça, do perdão e do amor. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém? Se você foi tocado pelo Espírito Santo, ore comigo.
Apresente ao Senhor o desejo do seu coração de obedecer essa palavra. Amém? Senhor, obrigada, Deus, pelos seus ensinamentos, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu perdão. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, dos nossos corações os muros, as fortalezas, as barreiras que o inimigo colocou. Senhor, nos dê sabedoria e inteligência para enxergar aquilo que Satanás está construindo nos nossos relacionamentos para destruir, para matar e para roubar. Senhor, não nos faça, Deus, não permita que sejamos inocentes, Pai, ao ponto de não ver aquilo que o mal faz, mas nos dê sabedoria para ver, Pai, e para decidir tomar a escolha certa, tomar o caminho certo, que é o caminho da união, da comunhão e do perdão. Senhor, em nome de Jesus, se há dentro de nós alguma ferida do passado, liberta-nos nessa hora, Senhor, pois Tu tens poder. Aquilo que nós olhamos para dentro, Deus, no nosso interior e não vemos jeito, o Senhor pode fazer. Aquela pessoa, Pai, que há muito tempo não falamos, que não temos mais contato, o Senhor pode restaurar a comunhão. O Senhor pode fazer o impossível nos nossos relacionamentos, assim como o Senhor faz o seu impossível em várias áreas das nossas vidas. Senhor, restaura os nossos corações. Converte, Senhor, os nossos corações. As pessoas que o Senhor tem colocado, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos ensine a ser bons amigos. Naquilo que os outros precisam, nos ajude a ver a necessidade, Senhor. Nos levanta para orar. Não nos deixe esquecer de orar pelos nossos amigos, por aqueles que nos feriram, para que haja cura e perdão. Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus, a partir de agora, Senhor, cura os nossos corações de todo peso, de toda carga, de toda sobrecarga, Senhor, que foi colocada por nós mesmos ou pelo inimigo. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados diante de Ti, Senhor. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas falhas, Senhor. Aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, Senhor. Aquilo que nós guerreamos e lutamos, Pai, para provar que estamos certos. Faz cair agora, no nome de Jesus, essas barreiras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça-nos crer que o Senhor tem coisas novas nos nossos relacionamentos. Libera, Senhor. Libera dos céus a Tua cura, Senhor. Libera dos céus agora a Tua restauração. E nos aproxima, Senhor, de pessoas que vão nos levantar lá na frente, que vão nos ajudar. E nos ensina, Pai, nos ajude também a sermos essas pessoas na vida dos outros, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai, pelo Senhor nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus.